E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda aula de P-Design aqui no Intensivão Matriz com Bordado. Nessa aula eu vou ensinar para você como que você cria uma barrinha de toalha, um barrado de toalha utilizando o programa P-Design. Lembrando também que tem a aula completa e depois a Larissa vai ensinar como que borda na prática para a gente fazer esse projetinho do começo ao fim. Então vamos lá para o computador para a gente criar a nossa matriz de bordado. Bom, a gente vai usar aqui esse passo a passo para a gente criar a nossa matriz de barrado de toalha. Você vai ver que é bem mais simples do que você pensa aí que seja difícil, tá? No botão abaixo desse vídeo tem um material para você baixar. O material é esse PDF aí, né? Esse bloco de notas para você ir acompanhando tudo que a gente vai fazendo. E também tem a imagem que a gente vai utilizar. Então o primeiro passo aqui é ter uma imagem e a gente vai ter essa imagem aqui, ó. Quando você baixar o seu material, ele vai vir assim zipado. Então você vai clicar com o botão direito e vai clicar, ó, extrair aqui. Ele vai extrair o seu material e é essa imagem aqui que a gente vai usar para criar nosso barrado, tá? Você vai utilizar essa imagem aqui, não precisa utilizar a do Wilcon, tá? E aqui é o bloco de notas que a gente está utilizando. Próximo passo aqui, ó, é inserir a imagem no programa. Como é que eu faço isso, Léo? Vamos abrir o programa aqui, ó. Vamos clicar aqui em imagem, abrir do arquivo e a gente vai inserir a imagem. Então você vai encontrar onde está a sua imagem aí. Bom, tá aqui as minhas imagens, ó. Vou clicar aqui, ó, e clicamos em abrir. Pronto, ele abriu, posso dar um clique aqui, ó. Minha imagem já está no jeito que eu preciso. Terceiro passo aqui, ó, a gente vai redesenhar os pontos, tá? Primeiro a gente vai redesenhar aqui, ó, utilizando essa ferramenta aqui, ó. Primeiro a gente vai criar esse ponto costura aqui. O que é redesenhar os pontos, Léo? É você contornar a imagem. Então a imagem vai servir de base e a gente vai contornar por cima com ferramentas adequadas, tá? Então vou clicar aqui em início, ó. A gente vai clicar aqui em formas e você vai pegar essa ferramenta aqui, ó, linha reta aberta. Tá? Então deixa eu já até marcar aqui, ó, linha reta aberta. Então vamos pegar a linha reta aberta aqui, ó, vamos dar um clique nela, ó. Aí você vai, né, chegar aqui mais próximo do desenho, tá? E aí um detalhe bem importante, ó, quando eu clico aqui com a linha reta aberta, ó, ela vai fazer só a linha reta. Para mim fazer em linhas curvas, você vai apertar a letra X, ó, e aí ele faz letras curvas, né, ou risco curvo, ó. Se você quiser apagar, você vai apertando aqui, ó, o backspace do mouse, ó, e ele vai apagando aonde você errou para você continuar, tá? Então, ó, eu dei aqui o primeiro, né, clique com a linha reta, vou apertar aqui o X, ó, para ele ficar em curva. E aí eu venho fazendo aqui, ó, o meu desenho em curva, ó. Então eu venho contornando aqui, ó, em cima da linha aqui do meu desenho, ó. Então isso que eu chamo de, né, redesenhar o desenho aí, ó, a imagem, né? Redesenhar os pontos, porque a gente vai contornando aqui o que a gente quer. Ó, então venho contornando aqui, ó. Cheguei num biquinho como esse aqui, vou apertar a letra Z, ó, para ele ficar reto e clico aqui no biquinho, ó. Aí eu aperto de novo a letra X, ó, e continuo aqui, ó, com ele curvo, tá vendo? Então é muito importante no biquinho você fazer um ponto reto, porque senão se você fazer o ponto curvo ele vai ficar errado, tá? A gente vem contornando aqui, ó. Dou o último clique, aperto o Enter, ó. Ele vai finalizar aqui o meu desenho, tá? Se o seu ficou assim ou ficou diferente, não tem problema, tá? A gente vai clicar aqui, ó. Seleciona o nosso objeto. E vamos deixar do jeito que tá, não precisa mexer. Fica assim que a gente vai configurar os pontos depois, tá? Selecionei esse objeto, vou dar um Ctrl C, Ctrl V para duplicar o meu desenho, ó. E aí, ó, eu vou vir assim com a setinha do teclado, ó, e vou colocando aqui para baixo, porque é o mesmo desenho, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, em cima da outra linha, ó. Tá vendo? Ó, mais ou menos aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó, linha em cima de linha, o nosso desenho vai ficar assim. Agora a gente vai desenhar aqui, ó, esse outro objeto que é a parte do barrado também.
Para desenhar aqui, a gente vai vir aqui em formas e vamos pegar essa daqui, ó. Linha reta fechada, tá? Então, deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer. Linha reta fechada. Então, vou dar um OK aqui e um OK aqui. Então, a gente pega aqui, ó, linha reta fechada e vai ser a mesma coisa. Essa fechada, ó, vou dar um clique aqui, ó, ele vai vir em reto. Se eu quero curvo, eu aperto o X, ó, e ele vem fazendo curvinha, ó. Ó, a gente vem contornando aqui o nosso desenho, ó. Cheguei em um biquinho como esse, aperto o Z para ele ficar reto, ó. Aperto o X, ó, e volto aqui fazendo curva, tá vendo? Ó. Pá. Cheguei no biquinho, aperto o Z, ó, aperto o X e volto fazendo curva. Então a gente vai fazer isso daqui, ó, contornar o desenho até no final do desenho, tá? E aí, eu sei que você deve estar falando assim, ah, Léo, mas né, é um pouco difícil, é um pouco trabalhoso, é normal. No começo você vai sentir dificuldades mesmo, né? Porque quem sabe aí você nunca criou uma matriz de barrado de toalha, né? De toalha. Essa está sendo a sua primeira matriz. Então tudo que a gente vai fazer de início, né? No começo, primeira vez, tende a ser um pouco estranho, né? A gente tende a ter um pouquinho de dificuldade, mas é normal. Então, a gente vai contornando aqui nosso desenho, ó. E a gente vem voltando aqui, ó. Então essa é a técnica que eu chamo, né, que eu batizei aí, eu dei esse nome de redesenhar a sua matriz, tá? Por quê, Léo? Porque é simplesmente isso que a gente vai fazer. Você vai redesenhar o seu desenho, né? Vai contornando aí o seu desenho e a sua matriz vai sendo criada, desenvolvida, tá? Então eu errei aqui, ó, vou apertar o backspace para voltar e volto fazendo de novo, ó. Então não precisa ter pressa, tá? Tenha calma. O importante é você fazer o contorno. Quanto mais próximo ele sair do seu desenho, né? Quanto mais fiel ele for ao seu desenho, mais bonito vai ficar, mais parecido vai ficar na hora da gente bordar lá na nossa máquina, né? Então assim, tenha paciência, seja calmo e bem detalhista aí, né? Para o seu desenho ficar ainda mais bonito. Então, ó, chegamos até o final aqui do desenho, ó. Faço uma linha reta, né? Aperto o Z, ó, fica o reto. Venho reto, ó, aperto aqui de novo, ó, e aperto o X, ó, e vamos voltar. Então esse daqui é um desenho que ele é fechado, né? Então a gente tem que ir do começo ao fim nele. E a mesma coisa, ó. Então venho contornando aqui com a linha curva fechada, ó. Cheguei em um biquinho, aperto o Z para ele ficar reto, ó. Aperto o X e volto fazendo em curva. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Então é assim que eu crio as minhas matrizes aqui no PayDesign, tá? Assim que eu ensino também a galera a criar suas próprias matrizes no PayDesign. E essa mesma técnica a gente usa nos outros programas também, no Wilcon, no Embird, né? Não tem segredo, então, criação de matriz de bordado é uma, digamos assim, uma fórmula que você aprende e vai aplicando.
Vem fazendo aqui, ó, passo a passo, ó. Aperta o Z, né? E vem fazendo de novo aqui, ó. Essa parte é um pouquinho chatinha mesmo, dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas o legal aqui, a gente vai criando a nossa matriz, ela vai ficando fiel aí ao nosso desenho, ó. Então, fazendo aqui, ó. Chegou aqui, ó, posso dar um clique mais pertinho aqui, ó, e apertar o Enter que ele vai finalizar para mim. Pronto. Finalizou aqui para mim, ó. O meu ele finalizou com contorno, tá? Talvez o seu vai finalizar com contorno ou não, mas não tem problema. Que é o que a gente vai começar a fazer agora, que é mexer aqui nos nossos pontos, tá bom? Então a gente vai começar aqui, ó, configurar os pontos do nosso desenho aqui da nossa matriz, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é a marcação do nosso desenho. Então todo barrado de toalha precisa ter uma marcação, tá? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, esse último desenho que a gente fez. Vamos clicar aqui em formas, ó. Nesse primeiro aqui, ó, onde está ponto zigue-zague, eu vou deixar aqui, ó, não costura. Então não vai ter contorno, tá vendo? E aqui, ó, ponto de preenchimento, eu vou colocar ponto cheio, tá? Então o meu vai ser ponto cheio aqui, tá? Você fala assim, ah, Léo, mas ficou um pouquinho feio o meu ponto cheio, né? Não ficou legal. A gente vai clicar aqui, ó, em atributos de costura e você vai colocar aqui, ó, direção, tá manual, a gente vai colocar aqui automático, ó. Então ele vai fazer a direção automática pra gente. Tá vendo como mudou? Ficou mais legal e mais bonito, né? Aqui onde está azul, então eu vou pintar aqui de roxo, sei lá, de rosa, vamos pôr um rosinha aqui, ó. Tá? E depois você pode pôr a cor que você quiser, não tem problema. Com esse ponto selecionado, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então ele duplicou aqui o meu ponto, ó, eu tenho dois pontos aqui, ó. Se eu clicar aqui no maisinho, ó, eu tenho dois objetos, tá? O último objeto aqui, ó, esse daqui, eu vou pintar ele de outra cor. Então eu vou pintar ele desse azul aqui, ó. Vai ser esse azul aqui, tá? Essa cor mais clarinha aqui, ó. Com esse ponto selecionado, esse desenho aqui, né, esse objeto, a gente vai vir aqui, ó, em atributos de costura. Se o seu atributo de costura não estiver aparecendo, você vem aqui, ó, em visualizar, ó, atributos, deixa assim igual o meu, ó, esses três marcados, tá? Vamos clicar aqui, ó, e tirar o sob a costura. A densidade a gente vai deixar aqui com 2.0, deixa eu ver, ó, 2.0 assim. Deixa eu ver com 1.0 como vai ficar. Ficou muito aberto. Deixa com 2.0 mesmo. Aqui a direção a gente deixa automático também. E aqui, ó, a compensação de encolhimento a gente vai deixar zerado também. Não vamos mexer em nada, tá? Então vai ficar desse jeitinho aqui a nossa amarração, né? A nossa marcação, na verdade. Então podemos dar um OK. Agora a gente vai mexer aqui na densidade do nosso ponto. Antes de mexer na densidade, a gente vai mexer aqui nesse ponto de cima, ó. Vamos clicar aqui no primeiro ponto, ó. Vamos vir aqui em formas, vamos vir aqui, ó, em ponto zigue-zague. Vamos colocar aqui, ó, ponto ornamental, ó. Então ele vai aparecer aqui, ó, e você vai poder escolher o tipo de ponto que você quer, ó. Clico aqui nessa pastinha, ó, e vai aparecer um monte de ponto que você pode colocar aí no seu desenho, tá? Então aqui no barradinho de toalha é legal você escolher um desenho que você queira aí, né? Um desenho que você goste, né? Então vamos escolher aí, ó. Deixa eu ver se esse coraçãozinho aqui vai ficar bonito, ó. Deixa eu dar um OK. Então vou pôr esse coraçãozinho aqui, ó. E no de baixo, vamos colocar também, ó, ponto ornamental. E a gente vai colocar um outro desenho, tá? Então vamos ver qual que a gente vai colocar aqui, ó. Vamos ver se tem algum mais um pouquinho diferente. Vou colocar esse outro aqui, ó. Então vou dar um OK aqui, ó. Então vai ser assim, tá? Então vou inverter. Primeiro eu vou colocar esse daqui, ó. Esse daqui. E o de baixo vai ser o coração. Então o de baixo aqui vai ser o coração. Cadê o coração? Esse aqui, ó. Pronto. E aí a gente vai mexer nesses pontos, vai regular eles agora, tá? Como assim, Léo? Ó, clico aqui no primeiro ponto, ó.
eu escolhi. Tá vendo que aqui, ó, ele tá com 5 e 5, tá? Então aqui eu vou deixar ele com 5 e 5. E aqui tem o espaçamento aqui, ó, o tamanho do ponto com 5, o espaçamento aqui tá com 0. Se eu colocar aqui com 1, vamos ver, ó. Percebeu que ele ficou um pouquinho mais longe do outro? Então a gente vai deixar com 1 aqui, tá? Vou deixar esse tanto aqui. No coração, né? Vamos clicar no coração aqui, ó. E aqui o coração tá com 10, né? Com 5 aqui, ó. Então vamos deixar o coração aqui um pouquinho menor, tá? Vou deixar aqui com, deixa eu ver, com 9. E aqui com 9. Só para ficar um pouquinho menor para não encostar no próximo aqui, tá? Aqui o tamanho do ponto a gente vai deixar com 5 mesmo. E aqui a distância entre um coração e outro a gente vai deixar zerado, porque ele já está bem longe um do outro aqui, tá? Mas se você quiser deixar mais pertinho, um exemplo, se eu colocar aqui, ó, menos 1, ó, ele ficou mais perto, tá vendo? Então a gente pode até deixar assim, menos 1. Então aqui no coração, ó, a gente colocou com menos 1, mas vamos deixar com 0 mesmo, tá? Para ele ficar do jeito que estava, acho que vai ficar até melhor. Deixa assim com 0, vai ficar mais na pontinha, vai ficar mais bonitinho aqui. Pronto. Feito isso, né, a gente vai mexer na densidade. Esses dois pontos não têm densidade. O único ponto que tem densidade é esse rosa. A gente vai clicar nele, ó. E a gente vai mexer aqui, ó. A densidade dele aqui está 4.5, tá? Aqui a gente vai deixar aqui com 5.0. Então vamos deixar um pouquinho mais fechadinho, né? Como é um barrado de toalha, para ele ficar mais fechadinho, ficar mais bonito, tá bom? Ponto de suporte. Então vamos dar um OK aqui e mexer no ponto de suporte. Os dois primeiros aqui preto não tem ponto de suporte, tá? O rosa tem. Então a gente clica aqui, ó, e vamos vir aqui, ó. O ponto de suporte chama aqui no P-Design sob a costura. Então aqui no sob a costura a gente vai deixar esse daqui, o primeiro, e vamos deixar aqui no médio, tá? No outro aqui, ó, no rosinha, né, no azul, perdão, a gente já tirou sob a costura, que é o ponto de suporte, então a gente não vai mexer em nada. O próximo aqui, ó, é compensação de repuxo, tá? Ou compensação de encolhimento, como é o nome no P-Design. Então vamos vir aqui, ó. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Os pretos não tem compensação de repuxo, tá? De encolhimento. O rosinha a gente deixou zerado, né? Perdão, o azul. Vamos clicar no rosa, ó. Aí a gente vai vir aqui, ó. E vai clicar aqui, ó. Compensação de encolhimento. Vamos deixar mais gordinho aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, 0.4.0, ó. E dá um Enter, ó. Olha como ele ficou bem mais gordinho, tá? Então, não é tudo isso que a gente quer, tá? Porque vai ficar muito aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0.4 na verdade, ó. Pra ele ficar só um pouquinho mais gordinho, para ele sair só um pouquinho mais para fora, tá bom? Então, vou até anotar aqui pra gente não esquecer, ó. Compensação de repuxo, 0.4 aqui. Tá? A densidade aqui a gente colocou 5.0, né? Pronto. Então a gente vai deixar assim. Próximo passo aqui, ó, organizar as cores dos objetos. Então essa parte é bem importante aqui, ó. Essa primeira cor, vamos deixar aqui de rosa também, ó. Vamos clicar aqui em formas, né, esse objeto, e vamos clicar nesse rosa aqui que a gente já está usando. O preto aqui do meio, vamos clicar e vamos pintar de esse pink aqui, ó. Quase um vermelho, né? Um pink aqui. Pronto. Aí o que a gente vai fazer? Quando você for fazer o barrado de toalha, a marcação ela sempre vem primeiro. Então a gente vai pegar a marcação, ó, e colocar aqui, ó, clica e arrasta aqui para cima, ó. Então vai ficar aqui em primeiro. Logo em seguida, ele já tem que bordar o barrado. Então vai bordar a marcação, aí você vai recortar a toalha, você vai aprender com a Larissa e já vem aqui bordando o nosso barrado de toalha, ó. Então bordou aqui o barrado de toalha, tá vendo? Depois em seguida ele vem bordando a mesma cor, que é o rosa lá de cima, e depois por último ele vem bordando o pink. Então você pode observar aqui, ó, na barra de cores que ficou só 3 cores, tá vendo? Tem 4 objetos, mas ficou só 3 cores. O azul, o rosa e o pink, tá? Lembrando que esse azul, você não vai bordar de azul, você vai bordar de rosa mesmo. É que a gente coloca uma outra cor para a máquina poder parar, para a máquina poder entender
que vai bordar uma cor como se fosse o azul, mas você vai pôr rosa, aí ela vai parar para você trocar de cor. Não vai trocar de cor, vai ser a mesma cor, só para a máquina parar lá. Na hora que a Larissa estiver bordando na máquina, vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui a gente pode dar um OK. Agora é só a gente salvar a matriz aqui, ó. Então, primeira coisa de salvar a matriz, o tamanho da matriz tem que ser 155 milímetros de largura. Por quê, Léo? Porque na hora que a gente for bordar o barrado de toalha, a toalha tem 31 centímetros de largura. Então a gente vai usar esse pedaço da matriz, depois a gente vai utilizar a matriz de novo para bordar o outro pedaço, como a Larissa vai ensinar vocês. Então vamos clicar aqui, ó, em imagem, vamos clicar aqui em excluir, para a gente excluir a imagem lá de baixo. Vamos selecionar aqui toda a nossa matriz, ó. Clicamos com o botão direito do mouse, vamos vir aqui, ó, ajuste numérico, dimensionar. Aqui, ó, né, na nossa largura, ó, tá vendo? A gente vai colocar com 155, tá? Manter a proporção de aspecto, pré-visualização, ó, diminuir um pouquinho e vamos dar um OK aqui, ó. Então vai ficar desse tamanho aqui a nossa matriz de barrado, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos selecionar toda a nossa matriz de novo. Clico com o botão direito do mouse e clico aqui, ó, em centralizar, para ela ficar no centro do nosso bastidor. Aqui eu já sei que eu estou utilizando o bastidor 13x18, tá? Mas se o seu não tiver e você quiser trocar o bastidor, que é o que a gente vai usar, você vai clicar aqui em arquivo, ó, clica aqui em configurações de desenho e põe o bastidor 13x18 e dá um OK. Vai clicar aqui, né, escolher o bastidor e dar um OK. Agora a gente vai salvar essa matriz. Então a gente clica aqui em arquivo, ó, salvar como. Vou salvar lá na área de trabalho com o nome barrado toalha P-Design. E salvar. Por que eu não converti para pontos? Porque eu salvei dessa maneira primeiro, porque se eu precisar alterar a matriz, é essa matriz que a gente vai fazer a alteração. Agora sim a gente vai converter para pontos, ó. Então seleciono aqui, ó, clico com o botão direito e clico aqui, ó, converter para pontos. Pronto. Agora sim, ó, eu clico aqui em arquivo, ó, salvar como, se eu for salvar em P-Design, né, em PES, mas eu não vou salvar em PES, vou exportar para outra versão de máquina. Clico aqui em exportar, ó, a área de trabalho, põe o nome que você quer, o tipo, né, que seria a versão, põe DST, XP, versão que você quiser. Vou pôr aqui em XXX, ó. Salvar. Pronto. Então, seguindo esse passo a passo aqui, ó, você consegue criar um barrado de toalha utilizando o programa P-Design. Importante que você use esse passo a passo, aplique e pratique para você não esquecer, tá? Lembrando que a próxima aula em sequência já é a aula da Larissa, ensinando como que você vai bordar na prática para a gente finalizar esse projetinho aí. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados, sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo, na próxima aula. Peraí que essa aula não acabou não. Quero passar um recado para você. Na próxima aula de criação de matriz de bordado aqui no P-Design, eu vou ensinar para você como que você cria uma matriz de aplicação. A gente vai fazer um projetinho de aplicação no pano de prato. Então, se você quer aprender como que faz matriz de aplicação, na próxima aula eu vou ensinar para você. Tchau, tchau!